Olá, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz por ter a oportunidade de compartilhar com vocês mais um vídeo relacionado aos 5 agregados. Seja muito bem-vindo ao canal Visão Budista. O tema de hoje é Sensações e Sentimentos, ou Vedanas. O conteúdo desse vídeo envolve uma introdução, uma explicação sobre o que são Vedanas, qual é sua importância, como surgem Vedanas. Vamos à introdução. Os 5 agregados são formados durante as experiências sensoriais. Sendo assim, precisamos entendê-las para entender os 5 agregados. E com isso, progredimos no caminho espiritual budista. Os 5 agregados são todos mentais e são formados pelos agregados de formas, sensações, percepções, formações mentais e consciências. Até o momento, publicamos 6 vídeos como subtemas do tema Os 5 agregados. Os 5 primeiros vídeos foram sobre assuntos necessários para entendermos as experiências sensoriais. No 6º e último vídeo que publicamos, discutimos formas ou rupas, que é um dos agregados. E no presente vídeo, o 7º vídeo da série, vamos discutir mais um dos agregados, sensações e sentimentos, ou Vedanas. O que são Vedanas? Nos textos budistas são discutidos 108 tipos de Vedana, mas todos eles pertencem a 2 categorias: Vedanas reais e Vedanas criados pela mente. Nesse vídeo, vamos explicar em detalhes 6 tipos de Vedana destas 2 categorias. Vedana é um termo em Pali traduzido como sensação ou sentimento, mas esses termos não são iguais. Convencionalmente, sensação é uma reação do corpo a um estímulo sensorial, e sentimento é uma experiência subjetiva criada pela própria mente. No budismo, o significado de Vedana é bem mais abrangente. No nível mais básico, significa tornar ciente de uma entrada sensorial e experimentar os frutos de ações que praticamos no passado. Por exemplo, ao captarmos um objeto de pensamento por uma das 6 portas dos sentidos, nos tornamos conscientes dele. Isso é Vedana. À medida que avançarmos com a discussão, ficará claro que o termo Vedana engloba tanto sensações como sentimentos. E qual é a importância de Vedanas? Vedanas aparecem em diferentes contextos do budismo, entre eles os seguintes: nos 7 fatores mentais universais que surgem em todo pensamento, no princípio de causa e efeito, também chamado Paticca Samuppada, nos 5 agregados, e também aparece na meditação dos 4 fundamentos da plena atenção, também chamado Satipatthana. No contexto de causa e efeito, Paticca Samuppada, o desejo e apego a Vedanas levam ao sofrimento, e sua compreensão clara leva à completa extinção do sofrimento. A compreensão de Vedana é indispensável para a compreensão dos 5 agregados, e isso é necessário para o progresso espiritual no caminho budista. A compreensão de Vedana também é necessária para praticarmos corretamente a meditação da plena atenção às sensações e sentimentos, que são experimentadas no corpo e na mente, respectivamente.
Como surgem Vedanas? Vamos analisar duas categorias de Vedanas: sensações e sentimentos. As sensações são Vedanas reais, também chamadas Vipaka Vedana, que surgem no corpo e são denominadas Kaika Vedana. E os sentimentos são Vedanas criadas pela mente, ou também denominada Samphasa Ja Vedana. Para entender como surgem Vedanas, vamos relembrar como ocorre uma experiência sensorial, visual, que foi descrita resumidamente no vídeo Introdução aos 5 agregados. Os olhos captam sinais de um objeto externo, que é uma rupa externa ou gatilho, os envia ao cérebro, que os transformam em formatos adequados e os envia à faculdade sensorial sutil correspondente, chamada Chakupassada Rupa, que está no corpo mental. E essa envia a impressão mental do objeto real à base da mente, aonde ocorre o contato e a experiência sensorial. Assim que ocorre o contato sensorial, a mente entra em atividade e gera 4 parâmetros mentais: sensações, percepções, pensamentos e consciência do objeto. Explicações semelhantes podem ser feitas para sinais captados pelos ouvidos, nariz, língua, corpo e mente. Agora, vamos explicar como surgem as sensações e os sentimentos, Vedanas. Primeira categoria são as sensações reais, ou Vipaka Vedana, que surgem no corpo. Por isso são chamadas Kaika Vedanas, como frutos de ações que praticamos no passado. Nessa categoria, temos as sensações no nível mais básico, as quais surgem quando o estímulo vem pelo corpo físico. Tornamos-nos conscientes desse estímulo e experimentamos sensações agradáveis, desagradáveis ou neutras. Exemplos. Primeiro, uma pessoa está cortando cebola na cozinha e fere o dedo. Instantaneamente, ela sente uma sensação desagradável no dedo. Também é chamada em Pali Dukkha Vedana. Essa é uma sensação corporal, também chamada Kaika Vedana. Segundo exemplo, quando recebemos uma massagem nas costas, sentimos sensações agradáveis ou Sukha Vedana nas costas. Também se trata de uma sensação corporal. Terceiro exemplo, quando sentimos uma leve brisa de verão, temos sensações neutras no corpo, também denominadas a Dukkha Sukha Vedana. Nota-se que essas sensações são sentidas em dado local do corpo. Por exemplo, ao ferirmos o dedo, sentimos uma sensação desagradável no dedo. Ao recebermos uma massagem nas costas, sentimos uma sensação agradável nas costas, etc. Sobre esses 3 tipos básicos de Vedanas ou sensações, devem ficar claros os seguintes fatos. Primeiro, são frutos de ações praticadas no passado. Surgem no corpo. São experimentadas na mente e não envolvem ganância, ódio e nem ignorância. Segundo, esses tipos básicos de Vedanas podem desencadear outros tipos de Vedanas chamados Samphasa Ja Vedana. Esses sim envolvem ganância, ódio e ignorância. Terceiro fato, todos os seres humanos experimentam esses 3 tipos básicos
de sensações ou vedanas, incluindo seres iluminados. Por exemplo, o próprio Buda teve doenças físicas no final de sua vida. Isso foi fruto de ações ruins praticadas em muitas vidas anteriores. Quarto fato: é possível evitar algumas sensações desagradáveis, por exemplo, ferimentos e doenças, impedindo o surgimento das condições adequadas. Vamos às explicações da segunda categoria. São sentimentos ou vedanas criados pela mente através de pensamentos conscientes fortes e são denominados Samphasa Ja Vedana. Esses sentimentos ou vedanas surgem devido às nossas tendências e, dependendo do objeto de pensamento, podem ser agradável, também chamado Somanassa, desagradável, chamado Domanassa, ou neutro, chamado Upekkha. Neste caso, o gatilho que inicia os eventos sensoriais também surge de frutos de ações praticadas no passado. Mas, além de vir pelo corpo, os sinais também podem vir por uma das 5 portas dos sentidos físicos: olhos, ouvidos, nariz, língua ou mente. Primeiro caso, o estímulo ou gatilho vem através do corpo. Então, como já comentamos na primeira categoria, são geradas sensações básicas: agradável, desagradável ou neutra. Um ser humano comum, ao sentir essas 3 sensações básicas, automaticamente cria em sua mente 3 tipos de sentimentos correspondentes, os chamados Samphasa Ja Vedana. Primeiro, se for uma sensação desagradável, por exemplo, uma lesão, a pessoa comum vai criar mentalmente um sentimento desagradável, ou seja, vai acrescentar ao sofrimento físico mais sofrimento, o sofrimento mental. Segundo, se for uma sensação agradável, por exemplo, uma massagem, a pessoa comum vai criar em sua mente sentimentos agradáveis, ou seja, vai acrescentar ao prazer físico mais prazer, o prazer mental. Terceiro, se for uma sensação fraca ou neutra, a pessoa comum vai criar em sua mente sentimentos correspondentes, ou seja, sentimentos neutros, Upekkha. Segundo caso, o estímulo ou o gatilho vem através de uma das 5 portas dos sentidos físicos: olhos, ouvidos, nariz, língua ou mente. Nesses casos, inicialmente, os sentimentos ou vedanas gerados são neutros. Mas esses sentimentos neutros praticamente não são registrados na mente de um ser humano comum. Isso porque, automática e instantaneamente, essa pessoa reage ao estímulo e cria sentimentos mentais conscientemente, que são os sentimentos chamados Samphasa Ja Vedana. Esses sentimentos criados pela mente podem ser agradáveis ou desagradáveis. Isso vai depender do objeto da experiência e de tendências pessoais. Exemplos. Primeiro, ao comer um pedaço de bolo, inicialmente, uma pessoa comum vai gerar sentimentos neutros, mas automática e instantaneamente ela cria sentimentos mentais conscientemente. Nesse caso, são sentimentos agradáveis ou Somanassa Vedana. Esses sentimentos são criados ao pensar em comer o bolo no futuro, ou seja,
Se cria prazeres mentais baseados em experiências futuras. Esses sentimentos estão contaminados pela ganância. Segundo exemplo, uma pessoa A olha para outra pessoa B. Inicialmente, A gera um sentimento neutro, mas ao reconhecer B como amiga, instantaneamente seus sentimentos mudam para agradáveis. Somanassa. Se A tivesse reconhecido B como inimiga, também teria ocorrido mudanças, mas para sentimentos desagradáveis ou domanassa. Nota-se que a pessoa A mudou seus sentimentos de acordo com a mudança do objeto da experiência, a pessoa B. Terceiro exemplo. 3 pessoas olham para a mesma pessoa X. Uma é amiga de X, outra é inimiga e outra é desconhecida. A pessoa amiga de X cria em sua mente sentimentos agradáveis. A pessoa inimiga de X cria sentimentos desagradáveis. E a pessoa que não conhece X permanece com sentimentos neutros. Nota-se que, nesse caso, 3 pessoas diferentes geraram sentimentos diferentes ao olharem para o mesmo objeto de pensamento, a pessoa X. Nesses 3 exemplos, discutimos experiências visuais e gustativas, mas essa análise pode ser estendida às experiências auditivas, olfativas e mentais. Um exemplo de experiência mental. Ao nos lembrarmos de um passeio que fizemos em uma bela praia, vamos nos sentir felizes. Mas, se nos lembrarmos de uma pessoa inimiga, vamos nos sentir infelizes. Em ambos os casos, criamos sentimentos em nossas mentes com base em experiências sensoriais mentais. Ressalta-se que uma pessoa comum, dependendo do objeto da experiência e com base em suas tendências pessoais, forma uma opinião sobre o que é visto, ouvido, etc., e cria sentimentos adicionais. Uma pessoa iluminada, um arahant, vê, ouve, etc., as coisas como realmente são, sem nenhum viés adicional, ou seja, ela jamais cria sentimentos mentais. Nesse vídeo, era isso que queríamos apresentar. Se você gostou da forma como abordamos o tema Sensações e Sentimentos ou Vedanas, deixe seu like e compartilhe com outras pessoas. Se ainda não for inscrito, se inscreva. Vamos compartilhar os méritos desse trabalho com todos os seres. Muitíssimo obrigado a todos e até o próximo vídeo.